Pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, da comunicação do MDB Nacional. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o presidente, com o deputado Baleia Rossi. Estamos só esperando ele entrar. Oi, deputado, tudo bom? Tudo bom, Jéssica? Bom dia. Tudo bem. Vamos lá. Hoje também é dia do trabalho, né? A gente veio fazer um bate-papo aqui. A gente também veio lembrar que hoje é dia do trabalho. Oi? Agora estou escutando. Ah, legal. Eu estava falando aqui para o pessoal que a gente vai fazer um bate-papo hoje para falar também das medidas do Congresso, falar do Dia do Trabalho hoje também, das medidas do coronavírus, como que está sendo as aprovações na Câmara, no Congresso. Não, é isso mesmo. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, desejar um bom dia para todos. Dia do trabalho, um dia do trabalho bem diferente dos outros, né? Sem festa, sem muita comemoração, porque tem muitos trabalhadores, muitas pessoas que não estão podendo trabalhar, estão com grandes dificuldades por causa da pandemia. E um dia do trabalho que nós começamos antes da pandemia com 12 milhões de desempregados, né? Muita gente, muitos brasileiros que antes da pandemia não tinham sequer uma atividade econômica para sustentar os seus. E agora, Jéssica, pós-pandemia é uma das grandes preocupações que nós temos. Claro que a primeira preocupação tem que ser com a vida, né? Salvar vidas. A gente está em isolamento, a gente está se prevenindo para não pegar o vírus, mas a gente tem essa preocupação que pós-pandemia esse número de desempregados aumente a desigualdade social. Então, é um dia do trabalho, claro, para a gente abraçar todos os trabalhadores, para cumprimentar todos, mas também para refletir, né? Para a gente saber que os desafios são gigantes e agora todos nós, brasileiros, temos obrigações para, unidos, combater o coronavírus e depois a gente retomar a vida normal e que o impacto econômico seja o menor possível, que é uma preocupação muito grande mesmo. Exatamente. E, inclusive, essa semana a gente chegou a passar até dos 6 mil mortos no Brasil, né, por causa do coronavírus. E está aumentando o número de internações, está sendo muito difícil para as cidades. Começa até ficar um pouco mais difícil, né, esse combate. Muito difícil. Acho que muita gente subestimou o coronavírus, né? Quando a gente olhava para a Itália e a gente via um total colapso no sistema de saúde, mortes de pessoas, claro, os mais vulneráveis, principalmente os idosos, os que tinham outras doenças, mas a realidade é que todos estão com esse problema. Nós tivemos no Brasil muitas mortes de pessoas que não são vulneráveis. Do grupo de risco, né? E a minha primeira palavra é realmente de tristeza, de passar para todas essas famílias enlutadas os nossos sinceros sentimentos. Você imagina, 6.006 pessoas já morreram no Brasil por causa do coronavírus. Isso, os que foram notificados. Nós temos notícias que esse número pode ser muito maior. Mas esses 6.006 casos de óbitos já estão contabilizados e não são números, né? São 6.006 pessoas que, por causa do coronavírus, perderam a sua vida. Você imagina para as famílias enlutadas. Eu sei a dor de perder um ente querido. Eu perdi minha mãe, eu tinha 22 anos, em 1994. Minha mãe faleceu
com uns 49 anos de idade. Muito cedo. Que jovem. E é uma tristeza, é uma perda que jamais será esquecida. E agora, essas pessoas perdendo os seus entes queridos e não tendo o direito nem de velório, nem de despedir. Então, é muito traumático, é muito triste. Quer dizer, o momento que nós estamos vivendo, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, é um momento dos mais tristes da nossa história. Então, as minhas primeiras palavras de condolências a todas essas famílias e, claro, de pedir para que cada um possa fazer a sua parte para que a gente supere essa crise, que a gente possa sair com muita fé em Deus, mais fortes ainda dessa crise. Legal. Inclusive, o senhor falou agora há pouco da Itália, do caso da Itália, que tiveram muitas mortes de idosos. O senhor tem um projeto, né, que também pretende levar esse auxílio emergencial para os asilos, né? Como que é esse projeto? A gente tem vários projetos, a gente está tentando, nesse momento, ajudar os brasileiros a superar essa crise. Né? Nós já botamos o auxílio emergencial, que vai atender milhões de brasileiros. Milhões já receberam os R$600, outros milhões vão receber. Mas tem essa preocupação que você colocou, que eu vi algumas matérias nos jornais que me chamaram muita atenção. Asilos na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos foram praticamente dizimados por causa do Covid-19. Por quê? Porque as pessoas que estão nos asilos, elas são mais vulneráveis, porque são pessoas de muita idade, muitas delas com outras doenças, já com diabetes, problemas cardíacos, problemas de insuficiência renal, enfim. São pessoas absolutamente vulneráveis. E olhando essas experiências tristes dos outros países, eu trouxe essa preocupação aqui para o Brasil. Eu tenho um trabalho como deputado sempre muito voltado para as entidades filantrópicas. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, que é a minha cidade, a gente tem a Casa do Vovô, a gente tem o Asilo Padre Euclides, tem várias casas filantrópicas que acolhem esses idosos e que precisam de uma atenção especial. E a nossa ideia é fazer com que o governo federal possa disponibilizar um recurso extra durante a pandemia para que todos os asilos filantrópicos do Brasil possam receber álcool gel, materiais de higiene, possam receber equipamentos de proteção individual, possam receber pequenos ajustes para melhorar a proteção dos idosos. Eu até conversei com a ministra Damares sobre isso. Ela, enquanto ministra desta área social, já mandou para todos os asilos um comunicado verificando quais as necessidades. Já foi uma ação importante, mas acho que nós temos que reforçar essa proteção. Só para você ter uma ideia, Jéssica, eu li uma matéria ontem que um asilo em Piracicaba, que fica aqui no interior de São Paulo, ele já teve, se não me engano, 6 óbitos de velhinhos, porque quando chega esse vírus num ambiente que é como se fosse uma grande família, acaba infectando as outras pessoas. Então, é muito triste. Eu acho que o governo tem que se debruçar sobre este assunto para a gente proteger esses idosos vulneráveis que não têm outra alternativa de se proteger, senão pelo asilo, pelos funcionários, pelas pessoas que cuidam dessas entidades filantrópicas. Com certeza. Deputado, eu só queria agradecer aqui a presença na live.
o MDB do Acre, de São Paulo, de todo o Brasil está aqui, né? Mas eu estou dando uma olhadinha aqui. Celso Maldaner também passou por aqui. A gente vai agradecer a presença de vocês aqui no nosso bate-papo. E falando até sobre o auxílio emergencial, né, que foi aprovado no Congresso e está agora sendo feito pagamento, eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, porque parece que algumas famílias que são chefiadas por mulheres estão tendo alguns problemas para receber, está tendo uma confusão. Na verdade, é assim, nós votamos o auxílio emergencial de R$ 600 por pessoa, podendo, numa família, ter até 2 pessoas beneficiadas, só que no caso de mulher, chefe de família, ela tem direito, ao invés de R$ 600, R$ 1.200. Por quê? Porque é uma maneira da gente acolher a mulher que é guerreira, que trabalha, que luta e que ainda sustenta sozinho os seus filhos. E essas mulheres, às vezes, por falta de informação, acredito eu, ao invés de se cadastrarem para receber os 1.200, acabaram se cadastrando para receber os 600. Nós fizemos uma campanha de explicação, acho que tem que dar informação, tem que dar muita informação. E claro que quando tiver essa mulher, chefe de família, com mais alguém, essa família, com 2 pessoas, pode até receber R$ 1.800 e fica sem receber porque está tendo essa desinformação e as pessoas, às vezes, para ir mais rápido, para receber mais rápido, acaba perdendo a oportunidade de ter uma ajuda mais digna, uma ajuda mais reforçada para poder cuidar dos seus. A gente aqui da comunicação do MDB, chegou a fazer uma cartilha explicativa, né? O senhor falou agora dos principais pontos, R$ 600 para mães e adolescentes também foi aprovado, né? R$ 1.200 também para homens que são chefes de família. E, assim, eu queria até ver com o senhor, assim, como foi essa ampliação. O Congresso também ampliou as categorias, né? Quais categorias também foram incluídas nesse auxílio? Olha, essa foi uma votação importante. Por enquanto, nós temos a mãe chefe de família que tem o direito. Nós estendemos para o pai chefe de família, que da mesma forma cuida dos seus sozinho, e para a mãe adolescente, porque a gente sabe que esse auxílio emergencial era só para acima de 18 anos. Isso. Mas no caso da mãe adolescente, ela mais do que ninguém precisa dessa atenção, desse apoio. Agora, essa ampliação precisa da aprovação agora, da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Eu, pelo que conversei com agentes do governo, entendo que ele vai sancionar, porque também tem sensibilidade, sabendo que tem muita gente que precisa. Então, o pai que é chefe de família, que cuida sozinho dos seus filhos, a jovem adolescente também com filho, ela vai depender dessa sanção e outras categorias, mas eu vou até falar aqui, que eu acho que é importante, assim que o presidente sancionar essa lei, que já votou na Câmara dos Deputados e já votou no Senado, muitas outras pessoas vão ter direito a essa ajuda. Agricultores familiares e técnicos agrícolas. Isso, no interior dos estados, tem uma presença muito grande e que também estão sem receber absolutamente nada. Catadores de materiais recicláveis. Pessoal que trabalha dia e noite também para ganhar o seu sustento. Taxistas. Ceará, que é nosso taxista lá do Sindicato de São Paulo, lutou muito para incluir os taxistas. Mototaxistas, motoristas de aplicativos e de transporte escolar. Os entregadores de aplicativos, uma categoria que cresceu muito também, que hoje está sem sustento. São autônomos, são pessoas que estão no mercado informal, mas que trabalham e que, graças ao seu trabalho, levam a comida para o seu lar,
conseguem pagar as contas. Caminhoneiros. Você imagina, nós somos muito dependentes dos caminhoneiros. Caminhoneiros, eles, enquanto a gente está, muita gente de quarentena, evitando o contato, o caminhoneiro precisa levar o alimento para os 4 cantos do país. Nós somos absolutamente dependentes desta categoria de trabalhadores. Agora, tem muitos deles que estão parados, então vão ter direito também ao auxílio. As diaristas, né, que fazem trabalho por dia, estão paradas, porque a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é para evitar o máximo de contato. Então, essas pessoas perderam o emprego. Agentes e guias de turismo também. Imagina, se tem um setor impactado, é o setor do turismo. Trabalhadores da arte e da cultura, músicos, artistas, tudo parado. Não tem nada funcionando. Não tem um restaurante, uma casa de shows, um espetáculo, não tem rodeio, não tem vaquejada, não tem nada. Está tudo parado. Então, vão receber também. Os profissionais da área do esporte também, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, barraqueiros de praia, ambulantes, feirantes, camelôs. Então, é muita gente que estava fora do auxílio emergencial e que vão receber agora. Os profissionais da beleza, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores. Você imagina, olha o tamanho aqui do meu. Eu estou até ajeitando o cabelo aqui, mas é porque minhas filhas estão querendo até cortar meu cabelo esse final de semana. Eu estou pensando agora, mas já estou com uma juba de leão aqui. Então, tem muitos profissionais que estão parados. Não é porque querem, não. É porque não podem trabalhar. Porque estão proibidos de trabalhar. Né? Então, espero, sinceramente, que o presidente Bolsonaro tenha sensibilidade, sancione esse projeto para que outros milhões de brasileiros possam receber essa ajuda emergencial nesse momento da pandemia. Depois, se Deus quiser, vida normal, todo mundo suando para ganhar o seu sustento, como é a vida do brasileiro. Nunca caiu do céu. Sempre o brasileiro foi um guerreiro, lutador e que, graças à sua luta, né, cuidou da sua família. Verdade. E, Baleia, essa semana também teve a sessão virtual do Congresso, né? O que teve de mais importante, assim, sendo votado? Olha, essa tem sido uma boa experiência também. Nós estamos há 1 mês e 1 semana, mais ou menos, votando de maneira remota, né? Pelos aplicativos, pelo computador. Nós podemos falar, podemos discutir os assuntos que são importantes para o Brasil. E essa semana nós tivemos algumas votações importantes. Uma delas, inclusive, um projeto que foi relatado pelo Moses, que é o nosso deputado do Ceará, sobre o FIES. O FIES é aquele financiamento para as pessoas poderem fazer uma universidade, uma faculdade, com renda per capita até 3 salários mínimos. E nós votamos para suspender o pagamento do FIES durante pelo menos os 2 meses dessa pandemia. Porque não tem cabimento, né? A gente precisa agora, o pouco recurso que resta às famílias mais pobres, elas precisam utilizar para as suas necessidades mais básicas, para alimentação, para higiene, para conseguir sobreviver com dignidade esse período. Então, o Moses fez um relatório muito bom, muito sério, propondo que se suspenda o pagamento do FIES durante esse período de pandemia, para que as pessoas possam focar naquilo que realmente é importante. Você falou aqui, Jéssica, da questão do turismo, né? Que é um assunto muito importante. É a indústria que
é limpa e que mais gera empregos no mundo. Só que também é o setor mais afetado. Com certeza. O turismo hoje não tem um hotel aberto. E se está aberto, está vazio. As companhias aéreas diminuíram os seus voos em 95%, mais até. Aqui em Ribeirão Preto, nós não temos um voo comercial. O aeroporto Leite Lopes, ele é o 4º maior aeroporto do estado de São Paulo. Só perde para Guarulhos, Congonhas e Viracopos. O 4º aeroporto em maior volume de passageiros do estado de São Paulo, portanto, um dos maiores do Brasil, é o aeroporto de Ribeirão Preto. Não tem um voo comercial nesse aeroporto. Então, você imagina o impacto disso no setor de turismo. Então, o deputado Newton Cardoso Júnior, nosso deputado federal de Minas Gerais, presidente do MDB de Minas Gerais, ele relatou a medida provisória 907, que nós votamos essa semana, que dá incentivos para o setor de turismo, tenta proteger o setor de turismo, que é tão importante para o Brasil, inclusive dando a possibilidade de brasileiros que estão no exterior voltarem para o Brasil. Nós temos casos de brasileiros que estão em Portugal, que perderam o emprego lá. Tem muita gente durante um período, durante os últimos 10, 15 anos, foram para a Europa, para outros países, para trabalhar, para viver, e agora, nessa pandemia que é mundial, perderam os seus empregos. E esses brasileiros estão desempregados, sem o que fazer, sem dinheiro e sem condições de voltar para o Brasil. Então, essa medida provisória também dá a possibilidade para que os brasileiros possam voltar. E outras proteções mais. Nós votamos antes ainda um projeto que foi relatado também por um deputado do MDB, o Hildo Rocha, que é o nosso companheiro do Maranhão, que fazia com que todos os produtos das merendas escolares das prefeituras e do Estado fossem entregues nas casas das crianças. E isso já é lei. Votamos na Câmara com o relatório do Hildo Rocha, do nosso deputado, foi para o Senado, votou, o presidente já sancionou, e hoje as crianças de todo o Brasil estão recebendo os produtos da merenda em casa, ou um recurso para que se gaste com alimento para essas crianças, porque nós sabemos que para muitas crianças a refeição mais importante do dia é a merenda. Então, isso é um projeto social de grande envergadura, e também já fico alerta, se na sua cidade a criança não estiver recebendo, pode cobrar, porque é hoje lei relatada pelo deputado Hildo Rocha do MDB, para que as crianças possam receber, para que mantenham, inclusive, a alimentação e o corpo protegido, porque tem que estar mais forte, né? A criança mais vulnerável, ela fica mais vulnerável também ao vírus. Com certeza. Deputada, eu estou lendo aqui os comentários e tem muita gente parabenizando o seu trabalho pela saúde, agradecendo o seu apoio. Tem o pessoal do Hospital dos Olhos de Taquaritinga, e do Hospital do Amor também, do câncer de Barretos, e as Santas Casas também. Olha, eu procuro ser parceiro. Não é agora em época de pandemia, não. Sempre. Eu foquei muito o meu trabalho como deputado federal na parceria desses hospitais filantrópicos. O Hospital do Amor, do Henrique Prata, que é um cara iluminado por Deus, acho que é diferenciado, é um cara que é muito bem de vida, de família, fazendeiro, que teria todas as condições de ter uma vida tranquila, de ter uma vida como os ricos do Brasil, e ele optou por seguir os passos do pai dele e
se doar. A vida do Henrique Prata é uma vida de doação ao Hospital do Amor. E tem em Barretos, tem em Rondônia, tem em vários pontos do Norte, Nordeste. Então, é uma parceria que eu faço com muita certeza de acerto. E não só o Hospital do Amor, o Hospital Amaral Carvalho, também de Jaú, é um extraordinário trabalho. Nós somos parceiros, e as Santas Casas. Tem muita cidade pequena que a única porta aberta para a pessoa mais pobre é a Santa Casa. Porque quem não tem plano de saúde precisa dessa ajuda, precisa do atendimento à saúde, e as Santas Casas estão abertas. Por isso, grande parte dos meus recursos, das minhas emendas, eu mando para a área da saúde para ser parceiro desses trabalhos filantrópicos. Um abraço para todos do Hospital de Olhos de Taquaritinga, né? Ali tem a Santa Casa e o Hospital de Olhos, os dois são grandes parceiros do nosso mandato. Inclusive, sobre as Santas Casas, tem um projeto que você relatou, né? Que precisa ser sancionado. Como que ele funciona? Ele libera recursos extras para as Santas Casas? É um projeto do senador Serra, ex-governador de São Paulo, votou no Senado e o ex-governador, o senador, me ligou e falou: Baleia, nesse momento de pandemia, nós precisamos dar um apoio especial para as Santas Casas, porque as Santas Casas, elas passam seríssimos problemas de saúde. Muito, mas muito mesmo. De financeiros. Não tem recurso para quase nada. Geralmente fecha no vermelho. E agora, quando a população precisar desse reforço, porque o Covid-19 vai acabar impactando a área de saúde de todas as cidades, se Deus quiser. Nós temos aí algumas cidades hoje muito impactadas, cidades menores ainda não, e se Deus quiser vão continuar assim, mas nós precisamos preparar as Santas Casas para esse impacto. E esse projeto que eu relatei como deputado federal, em nome da bancada do Movimento Democrático Brasileiro na Câmara dos Deputados, pedi para o presidente Rodrigo Maia essa relatoria e que ele pudesse pautar. Você imagina, Jéssica, na quinta-feira à noite, o senador Serra me ligou pedindo para pautar. Eu falei com o presidente Rodrigo Maia. Na sexta-feira, ele me deu a relatoria, já votamos a urgência e votamos este projeto, que destina 2 bilhões de reais, extraordinariamente agora, para todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil. Não é só para uma região, não é só para um estado. São 2 bilhões de reais destinados para Santas Casas e hospitais filantrópicos para o enfrentamento do Covid-19, que o presidente poderá sancionar até o dia 5 agora de maio, até a semana que vem. Eu estou orando, eu pedi para que ele, na conversa que eu tive com o presidente, eu falei sobre esse projeto e pedi para que ele pudesse sancionar. A primeira impressão dele foi muito positiva e eu espero que o presidente sancione, porque isso vai dar realmente condição para que as Santas Casas se preparem aí para esse momento difícil. Deputado, a gente também tem aqui em peso a presença das mulheres do MDB. Mandar um abraço para as prefeitas Simone Marqueto, de Itapetininga, Cláudia Botelho, de Estiva Guerbe, Cristina Arantes, de e também o deputado Celso Ibitinga, isso. E o deputado Celso Maldaner está aqui comentando também com a gente. Ele é presidente do MDB de Santa Catarina, né? O deputado Newton Cardoso também está aqui. O pessoal da FUG também está super aqui comentando. Legal. Mandar um abraço. Acabamos de falar do Niltinho, né? Da relatoria da 907. O Maldaner, que é o nosso presidente de Santa Catarina, o nosso deputado federal, um dos mais competentes deputados do Congresso,
vai ser o relator da medida provisória 927, que fala sobre aquele apoio para a manutenção de empregos. É uma medida provisória para a manutenção de empregos. Tenho certeza que o Maldörner fará um belíssimo trabalho para a gente poder ter um impacto menor possível na vida dos trabalhadores brasileiros. Um abraço a todos, as nossas mulheres, a Fátima Pelais, a Simone, a Cláudia, a todas a Cristina, a todas as mulheres também que estão assistindo aí e que fazem a diferença. São prefeitas e estão fazendo um belíssimo trabalho aí nas suas cidades. A juventude também está aqui presente, o pessoal do MDB do Rio de Janeiro, da FUG do Rio de Janeiro também está aqui, super ativa, comentando com a gente. E essa semana passada também teve uma reunião que você foi lá conversar com o Bolsonaro e que fica todo mundo muito curioso para saber o que mais foi falado lá. Você pode contar um pouquinho para a gente? Tem muita gente que acha que esses encontros eles acontecem de maneira não transparente. Pelo contrário, acho que foi um grande avanço e positivo o presidente Jair Bolsonaro convidar os presidentes dos partidos mais ao centro para conversar. E a nossa conversa, a minha conversa com o presidente Bolsonaro foi muito franca. Muito franca. O partido que eu represento, que eu tenho a honra de presidir nacionalmente, o Movimento Democrático Brasileiro, é um partido hoje absolutamente independente. Não é um partido que participa do governo, mas é um partido que tem responsabilidade com o Brasil. Se você pegar, Jéssica, todas as votações que nós tivemos desde o primeiro dia desse governo até hoje, todas as votações importantes para a economia e para o país, o MDB teve ao lado. Então, não tenho nenhuma dificuldade de conversar com o presidente da República para poder falar aquilo que a gente pensa do Brasil. Até sugeri, e ao meu lado estava o Eduardo Braga, que é o nosso senador do Amazonas, que é o nosso líder do MDB do Senado. Naquele momento, ainda estava um momento de um pouco conturbação política, que é um pouco natural do nosso Brasil, né? Eu propus até uma união nacional para a gente focar no combate ao coronavírus. Por quê? Porque essas brigas políticas, essas brigas partidárias não ajudam em nada. Confundem a população e acaba piorando o clima para a gente unir esforços para o combate ao coronavírus. Nós temos dois grandes desafios. Agora, o combate ao coronavírus para salvar vidas. Isso é fundamental, porque sem vida não há nada. É o bem mais precioso do ser humano. Você falou aí 6.006 mortos no Brasil. Infelizmente, eu queria estar aqui esperançoso que nós já estamos no pico dessa pandemia. Pelo que diz os especialistas, não. Infelizmente, nós vamos ter um mês de maio, um mês muito difícil, e um mês de junho também muito difícil. E eu estou aqui repetindo o que os especialistas falam. Eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, eu sou bacharel em Direito, atuei muito tempo na área de comunicação, sou deputado federal, e eu tenho que me balizar pela palavra dos cientistas, daqueles que, os infectologistas, aqueles que a vida inteira estudaram isso e dizem que, infelizmente, o pior pode estar por vir. Então, nós precisamos tomar essas precauções. Então, agora nós temos que ter uma união nacional para combater o coronavírus. Chega de briga política, isso não interessa para ninguém. Isso para o brasileiro não é importante agora. Essa discussão partidária, foi ele.
Gente, agora, por Deus do céu, nós precisamos unir para combater o coronavírus e logo depois voltar à pauta econômica de recuperação do país. Acho que essa foi a mensagem principal que eu procurei passar para o presidente da República. O presidente respeita muito o MDB. Nós temos algo que para nós é inegociável, que é a defesa da democracia. Se nós temos hoje uma democracia sólida no Brasil, nós devemos a Ulisses Guimarães, a Tancredo Neves, a membros do MDB que lutaram, muitos que deram a sua vida para a gente ter a redemocratização. Então, isso nós não abrimos mão, mas entendemos que agora nós vamos manter a nossa independência, mas nós temos que participar desse pacto nacional para a gente ajudar nesse combate a essa pandemia. Assim, até desculpa te perguntar isso, mas sempre que tem essas conversas com o presidente, fica aquela especulação sobre os cargos no governo. Como que é isso? O MDB deixou muito claro, inclusive eu tive a oportunidade de, quando saí da reunião, de fazer uma coletiva com todos os órgãos de imprensa. Todas as televisões, jornais, revistas, blogs estavam lá e eu pude falar. Fiz uma transmissão ao vivo dessa entrevista pelo Twitter, dizendo que essa reunião foi uma reunião transparente, positiva, porque eu acho que é importante, repito, o presidente conversar com o maior número de pessoas que possam contribuir, mas o MDB deixou claro que não indicará nenhum cargo no governo, porque o MDB vai manter a sua independência, mas, ao mesmo tempo, tem sido parceiro na agenda do Brasil. Todas as matérias importantes para o Brasil, nós reafirmamos o nosso compromisso. Nós temos que buscar um equilíbrio no Brasil. Nós temos que buscar consensos, buscar boas conversas, mas também fazer com que aquilo que a gente não concorda, a gente possa falar. Então, o MDB mantém a sua independência, não vai fazer indicação de cargos, mas respeita tratativas políticas que o presidente está fazendo com outras siglas. Nós sempre fomos olhados como partido do governo, né? O pessoal critica muitas vezes o MDB, fala assim, o MDB é o partido que sempre está no governo. Nós assumimos o partido com uma unidade de todos os estados, a quem eu agradeço, para fazer diferente, para mostrar que o MDB tem uma identidade e tem principalmente a sua independência. Vai votar tudo que for importante para o Brasil, mas quando não concordar, vai ter a liberdade de falar, olha, isso eu não concordo, isso eu não voto. Acho que é assim que a gente tem que agir enquanto políticos que estão preocupados com o futuro do Brasil. Com certeza. Baleia, você citou até os estados, né? Como que está o auxílio aos estados? O projeto está no Senado, né? Como que está essa aplicação? Nós temos 2 projetos que nós precisamos prestar atenção nessa semana. O orçamento de guerra, que já foi votado na Câmara e que já foi votado no Senado, que volta agora para a Câmara, que é um projeto que vai dar liberdade para que o governo federal tenha recursos para investimentos agora pontuais, nesse momento do combate ao coronavírus, para o enfrentamento. Por que ele é importante? Porque não adianta agora a gente achar que nós estamos na normalidade. Não. Nós precisamos enfrentar o coronavírus e o governo federal vai ter que usar esse orçamento de guerra, o ministro Paulo Guedes, o presidente, o ministro da Saúde, para o enfrentamento. Então,
o orçamento de guerra vai dar a possibilidade do governo ter o recurso que precisar, cerca de 600, 700 bilhões de reais para o enfrentamento dessa pandemia. E também, além de utilizar esse recurso para salvar vidas, ele vai poder usar para socorrer as empresas. Porque nós temos duas grandes preocupações. Primeiro, nós não podemos ter uma demissão em massa no Brasil. Você imagina 12 milhões de desempregados, se a gente termina essa pandemia com 20, 25, 30 milhões de desempregados. É o caos social. E nós também não podemos ter um outro resultado, que é a quebradeira geral das empresas. Então, o ministro Paulo Guedes e a própria Câmara e o Senado estão sendo parceiros nessas medidas para auxiliar os pequenos, médios, grandes, microempresários. Agora, Jéssica, tem uma coisa que eu queria falar aqui, e tenho conversado com a equipe econômica, que é a dificuldade do recurso chegar na base. Muita reclamação de empresários com os bancos. Empresários pequenos, médios, microempresários que garantem o emprego, eles vão no banco e o banco não quer assumir nenhum risco. Olha que o Tesouro está garantindo 85% do risco e só 15% para os bancos. Mas os bancos parecem que querem continuar ganhando dinheiro na desgraça do brasileiro. Então, essa preocupação eu já passei para o presidente e para o ministro Paulo Guedes, que os bancos precisam ter agora algum tipo de responsabilidade social, porque eles querem emprestar só para quem não tem problema. Bom, quem não tem problema não precisa de empréstimo. É um absurdo. Quer dizer, os bancos precisam agora disponibilizar esses bilhões de recursos, quase R$1 trilhão, que o governo federal está disponibilizando para chegar no trabalhador, para chegar nas empresas, para garantir o emprego. E o projeto dos estados, nós votamos na Câmara, é um projeto que prevê um seguro de ICMS e de ISS para os estados e municípios. A equipe econômica não aprovou o projeto que nós votamos na Câmara e fez um diálogo com o Senado para ajustes no texto. A intenção desse projeto é dar previsibilidade para o orçamento dos estados e municípios para poder pagar os seus funcionários, para poder fazer o custeio da máquina e, principalmente, não faltar recursos para a área da saúde, que agora é vital, e, por exemplo, para a área da segurança pública. Eu tenho alguns amigos da área de segurança pública e quero mandar um abraço para o Dr. Palumbo, que é o nosso delegado de polícia lá de São Paulo, capital, que faz um belíssimo trabalho social e de enfrentamento dos bandidos, que hoje muitas pessoas estão em casa, estão protegendo os seus, mas os profissionais da segurança pública, eles vão na frente, eles vão para proteger a população, então também se expondo. Então, é importante, claro, não precisa ser exatamente o projeto que votou na Câmara. Acho que nesse momento não tem vaidade, tem que ter compromisso com o Brasil. Se o Senado mexeu em alguma coisa que possa melhorar, ótimo, vamos depois votar novamente. Claro, precisa ser um projeto justo, que dê previsibilidade para estados e municípios. E acredito que a gente consiga votar aí essa semana esse projeto que vai dar um pouco mais de tranquilidade para milhões de brasileiros. Que bom, Balém. Eu não posso deixar de falar aqui também o deputado Isnaldo Bulhões estava aqui com a gente. O deputado estadual também, Itamar Borges, participou da nossa live. E a juventude do MDB de Pernambuco também está aqui, super ativa. Todo Maravilha. Um abraço para todos de Alagoas, do nosso deputado Isnaldo Bulhões, que é um grande deputado, Pernambuco, do Raul Henri,
grande presidente lá também. Agradecer o Itamar Borges, tantos amigos, né, que estão participando. Aliás, Jéssica, eu ia te sugerir que você possa fazer pelo menos uma entrevista por semana dos nossos parlamentares, dos nossos presidentes estaduais, para a gente poder informar e prestar contas do nosso trabalho, do trabalho do MDB para os 4 cantos do país. Tá boa. Até o pessoal do Senado também, para a gente saber o que está acontecendo por lá, né? Acho que pode ser bem legal. E, Vale, assim, acho que a gente já pode ir encerrando, mas a gente teve a participação aqui de 120 pessoas, mais ou menos. Mas antes de ir, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei. Olha, eu queria fazer um registro. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, né? E tem uma outra lembrança que a gente tem, e eu, de maneira muito forte, porque eu era apaixonado por Fórmula 1. E dia 1º de maio de 1994, nós perdemos o Ayrton Senna, né? Depois que o Ayrton Senna, ele, naquele acidente trágico, bárbaro, ele deixou, acho que, um legado muito grande para nós brasileiros, de luta, de garra. Acho que nós temos que aproveitar esses ensinamentos que o Ayrton Senna deixou para reacender a fé do brasileiro. Acho que esse é um momento de muita oração, de muita reflexão, da gente saber que nós estamos em dias difíceis, mas que dias melhores virão, e depende de cada um de nós. Que a gente possa ter aí uma adequação a essas regras de flexibilização, que a gente consiga um equilíbrio entre comércio aberto com proteção da vida do coronavírus. Eu acho que tem algumas cidades, Jéssica, que estão assim em caos. Conversei com os nossos amigos de Manaus, o Eduardo Braga, que é o nosso senador, falou que está assim, muito triste lá. Em Belém, conversei com o governador Helder, com a Elcione, com o Priante, também um caos total, apesar de todo o esforço, mas a população sofrendo muito. Fortaleza, Recife, São Paulo. Então, acho que nós vamos ter que ter um estudo. E o que a gente espera? Uma união nacional para que o Ministério da Saúde trabalhe junto com as secretarias estaduais para que a gente tenha uma flexibilização gradativa em alguns locais que possa acontecer isso. Eu não acredito que isso vai acontecer em todos os locais, mas que, através da ciência, com especialistas, a gente consiga um equilíbrio. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa. Eu sei que está difícil para todo mundo quer voltar ao normal, voltar a trabalhar, voltar a ganhar o seu dinheiro no final do mês honesto, mas nós precisamos ter esse equilíbrio. E tenho muita fé em Deus que nós vamos conseguir, através dessas autoridades sanitárias, médicos, que vão poder fazer essa programação aí de relaxamento de algumas áreas, de algumas cidades, de alguns locais, para que a gente possa salvar vidas, proteger as vidas, mas também proteger os empregos, proteger a nossa economia. E finalizar dizendo muito obrigado a todos os profissionais de saúde, né? Nós sempre tivemos um respeito muito grande pelos profissionais de saúde, mas agora, mais do que nunca, nós somos dependentes deles, e o médico, o enfermeiro, o auxiliar, a moça e o moço que fazem a limpeza nos hospitais, a segurança, todos aqueles que estão nas unidades básicas de saúde, que estão nas UPAs, que estão nos hospitais, eles são abnegados, porque no momento que todo mundo quer se proteger, eles estão ali na linha de frente
recebendo o vírus, acolhendo os pacientes, então merecem os nossos parabéns, os nossos muito obrigados, porque vocês estão mostrando que são profissionais de muita garra, de muita fé e honram a profissão e a vida de todos nós. Então, muito obrigado aos profissionais e obrigado por essa oportunidade da gente estar falando aí, prestando contas do nosso trabalho. Muito obrigada a você, deputado. Espero que a gente se reencontre em breve por aqui, que a gente possa encontrar também mais parlamentares, mais aqui na nossa live. Parabéns pelo seu trabalho.